Olá pessoal, eu sou a professora Marli, trabalho no IFP de Oeiras, Polo de Oeiras, no curso técnico em Agente Comunitário de Saúde e vou ministrar a disciplina Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Adulto e do Idoso. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da atenção integral à saúde do homem, gênero e sexualidade e mudanças no desenvolvimento da idade adulta e da velhice. Bem, nas últimas décadas, o país passou por diversas mudanças, dentre as quais o processo de urbanização, a intensa migração, o aumento da expectativa de vida e as transformações na composição das famílias, surgiram alguns estudos. E dentre estes, essas mudanças contribuíram para que a estrutura etária da nossa população brasileira também se modificasse, ampliando-se o número de pessoas adultas, aquelas que têm a idade entre 20 a 59 anos. E aí, com esta expectativa de vida, com este aumento na expectativa de vida e o envelhecimento da população, as doenças crônicas degenerativas apareceram e como as principais causas de morbidade e mortalidade nesta população. No entanto, na última década, observou-se uma redução de 20% na taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, sendo esta diminuição atribuída à expansão da atenção básica, à melhoria na assistência e à redução do tabagismo nas últimas décadas. Então, a estratégia Saúde da Família está trabalhando de forma bem eficaz para que ocorra a redução sobre estas mortalidades. Ao mesmo tempo, é importante que a equipe de saúde esteja atenta às doenças transmissíveis que também acometem este grupo populacional. A AIDS, as hepatites virais, a tuberculose são destaque nas políticas públicas direcionadas a este grupo populacional, no caso do adulto. A atenção integral à saúde do adulto possui um caráter transversal nas políticas públicas de saúde e esta presente sobre diferentes perspectivas, está presente em diferentes perspectivas, como nas políticas de promoção da saúde, da atenção às doenças, exigindo de gestores, profissionais da saúde, da educação, da comunidade, um esforço coletivo para o fortalecimento da rede de serviços de saúde para a melhoria das condições de vida, a fim de organizar a atenção à saúde do adulto no Brasil. E aí o Ministério da Saúde estruturou-se em diferentes áreas técnicas, entendendo que a proposição de algumas políticas específicas. Essas políticas possuem, por sua vez, uma longa história de construção, que é produto de movimentos sociais, intelectuais, políticos, até virem a expressar a defesa de valores essenciais para cada um dos campos. Em virtude dessa transversalidade, as políticas públicas direcionadas à saúde do adulto estão fortemente presentes na estruturação da atenção básica ampliada. Em diferentes áreas estratégicas, são entendidas como prioritárias. É por isso que a gente possui, que o Ministério colocou as políticas próprias, como a saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde do idoso, a saúde bucal, a saúde mental, a saúde da criança, a do adolescente e jovem, a do trabalhador. É muito importante que a equipe de saúde esteja atenta às especificidades da população adulta, de seu território e promova com esta o estímulo a hábitos saudáveis dentro da política de promoção da saúde, objetivando reduzir a incidência de doenças crônicas, trabalhando com ações de educação em saúde, as medidas de prevenção, monitoramento, no controle. E, mediante este grupo, é importante que trabalhe as atividades também de grupo nesta população adulta, que são estratégias promissoras para o enfrentamento dos problemas crônicos apresentados pela população, uma vez que facilitam o acompanhamento destes usuários e fortalece um vínculo entre a comunidade e a equipe de atenção à saúde.
Ademais, estimula os usuários a serem protagonistas na construção de sua própria condição de saúde. E falamos aqui um pouquinho sobre gênero. O que é o gênero? O gênero ele pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero tanto masculino quanto o feminino. De acordo com a definição tradicional de gênero, este pode ser usado como sinônimo de sexo, referindo-se ao que é próprio do sexo masculino como do feminino. E aí eu coloquei algumas diferenças de gêneros, voltado um pouco para esta população adulta, e vou enfatizar um pouco a questão do homem. Os homens apresentam dificuldade de se comunicar, ou seja, não conseguem verbalizar sobre seus sentimentos, dando a falsa impressão de não ter problemas. A mulher ela já tem mais essa facilidade para relatar seus sentimentos. O homem, por exemplo, ele vive em média 5 anos menos que as mulheres. Em relação à mulher, o homem sofre 2 vezes mais acidente de carro, morre 2 vezes mais de ataque cardíaco ou mesmo de outras doenças. Então, também os homens, mais de 90% dos atos de violência julgados e condenados são praticados por homens, e 70% das vítimas são homens, como eu falei. Na escola, cerca de 90% dos alunos com problemas de comportamento são garotos também, e eles respondem também por mais de 80% das dificuldades de aprendizagem. De todos os internos nos presídios, mais de 90% também é uma população de homem, e que esta está numa faixa etária de 20 a 59 anos, viu? Uma população adulta. E o que seria hoje ser homem numa sociedade? A sociedade pós-moderna tem evidenciado mudanças nos campos econômicos e do trabalho que refletem diretamente nas relações entre homens e mulheres. Uma dessas mudanças se refere à presença cada vez mais intensa da mulher no mercado de trabalho, o que, sem dúvida, reporta transformações sobre a responsabilidade com os afazeres domésticos, cuidados com os filhos e outros aspectos relacionados. A mulher hoje ela está trabalhando, e muitas vezes o homem tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Mas tudo isso eles dividem as responsabilidades. Deste modo, vale frisar, é bom lembrar, para os homens e mulheres encontrarem um direcionamento que os levem a relacionamentos mais saudáveis, pautados no respeito e na boa comunicação, é que deixem os dois se sentirem realizados, e necessário também mudanças de comportamento de ambos. Na medida em que a mulher ela vai trabalhar e o homem fica em casa a cuidar dos afazeres domésticos, então, desde que tenha o respeito, tem que ser conversado. E fica bem claro, então, se entendermos nas diferenças de sexo, entre sexo e gênero, fica bem claro a gente entendermos que sexo se refere às distinções entre homens e mulheres pelas diferenças fisiológicas, e gênero pelas diferenças relacionadas tanto à feminilidade como à masculinidade. E o que é nessa idade adulta, nessa fase, o que é que se tornar um adulto? Então vamos falar um pouco as etapas do desenvolvimento físico e emocional do sujeito adulto em suas particularidades da transição para a vida adulta. E aí no decorrer surgem algumas mudanças que vai inserir o homem na vida, e aí ele vai ter que sair, abandonar a sua infância e adolescência para se tornar uma pessoa adulta. E aí ele vai se inserir como uma etapa importante por implicar em mudanças quanto à tomada de decisões, em que se terá que assumir novos compromissos na vida profissional também quanto pessoal, nesta fase. Quando falamos na questão de desenvolvimento humano, muita atenção é dada à questão dos estudos, que buscam compreender o período da infância. No entanto, pouca atenção é dada aos períodos que seguem posteriormente à adolescência, ou seja, a questão da idade adulta ou da velhice. Já trabalhamos mais um pouco a questão do idoso. E aí nós temos alguns diferentes significados da idade.
A idade ela pode ser cronológica, que vai se referir aos aspectos referentes ao número de anos que a pessoa viveu, desde o dia do nascimento, a idade biológica. Além dos aspectos cronológicos, esta vai contemplar os aspectos da integridade física, existência de transtorno de saúde. Nós temos também a idade psicológica, que tem a ver com a capacidade adaptativa para enfrentar as mudanças impostas pelos fatores ambientais. A idade funcional, como o próprio nome diz, refere à capacidade de autonomia e independência, e a idade social, que é percebida pelo desempenho de papéis e expectativas sociais com relação a determinadas idades em que o indivíduo ele está inserido. E aí acontece a fase de transição, que é onde podermos perceber, então, que é a entrada da vida adulta e o percurso até a velhice, que vai representar uma etapa de vida que é aberta a mudanças notadas em certa sequência e organização de fatos, que perpassam determinados momentos da vida do ser humano, demarcados por perdas, declínios, além dos ganhos, aquisições, conquistas, tudo isso na fase adulta. E o que é ser um adulto jovem? Um adulto jovem, no caso solteiro, é compreendido no período de tempo em que o indivíduo deixou a família de origem em termos físicos, se não emocionais, mas ainda não estabeleceu uma família de procriação, então ele ainda está solteiro. E o novo casal é uma etapa que é marcada por renegociação, já que na convivência entre o casal se faz necessário redefinições, questões entre homens e mulheres. E tornando-se pais, é um ato de se tornar um progenitor, é um evento que é identificado pela presença de aspectos biológicos, mas também psicológicos e sociais. E aí entrou a questão da família e o envelhecimento. Neste período também é denominado como ciclo vital da meia-idade, que vai compreender um período entre 40 e 60 anos. É quando se registra uma mudança lenta e gradual ao que se refere aos aspectos tanto biológicos quanto sociais. Segundo alguns autores, não são identificadas mudanças abruptas, físicas ou psicológicas, portanto, exige-se que a capacidade de resumir e reavaliar tornem-se características marcantes neste período de vida. A família e o envelhecimento mesmo quando as vivências não levam a quaisquer mudanças notáveis, os indivíduos devem procurar exercer a capacidade de reflexão quanto às conquistas realizadas e, consequentemente, reavaliar com constância quais são suas reais prioridades e realizações efetivas com relação aos aspectos que envolvam a vida tanto profissional quanto pessoal. E muito obrigada e bons estudos.